Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico PPP é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. Trata-se de um importante caminho para a construção da identidade da escola, Vasconcelos, 2008. Nesse sentido, é correto afirmar que o PPP tem a finalidade de, letra A, resgatar a intencionalidade da ação pedagógica superando a crise de sentidos. B, ser um instrumento de transformação da realidade, resgatando o potencial do individualismo. C, ajudar a construir a uniformidade, superando o caráter fragmentário das práticas em educação. D, dar um referencial de conjunto para a caminhada, dispersando as pessoas em torno de objetivos comuns. Muito bem, de acordo aí com o nosso contexto, de acordo com o nosso autor Vasconcelos, e aqui o que está sendo pedido aqui é a finalidade. Analisando aqui os itens, temos como opção correta a letra A, onde fala resgatar a intencionalidade da ação pedagógica superando a crise de sentidos. Bom, o PPP ele tem a finalidade, essa finalidade de resgatar a intencionalidade da ação pedagógica, fornecendo um sentido claro e direcionamento para o trabalho educativo, superando possíveis crises de propósitos na escola. Isso contribui para uma maior coesão e efetividade nas práticas educativas. Então, a opção a ser marcada, letra A. A construção do projeto político-pedagógico requer um planejamento participativo. Assinale a opção que apresenta características próprias desse tipo de planejamento. Letra A. Participação passiva de todos os atores da comunidade escolar no processo de construção do planejamento. No caso aqui, seria uma participação ativa e não passiva. B. Processo em realização dentro de um ciclo de previsão, implementação e avaliação das ações. C. Levantamento dos problemas e das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar. D. Alcance de um consenso sem confronto de ideias e modos de soluções. Avaliações externas do planejamento sem a possibilidade de interpretações subjetivas. Então percebe que nós estamos falando aqui do planejamento participativo. Levantamento dos problemas e das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar não está totalmente ligado aí ao planejamento participativo. Lógico que pode ser uma ação ali em conjunto, tudo mais, mas não define exatamente ali um planejamento participativo. Quando coloca aqui sem confronto de ideias, é lógico que existe ali reflexões, ideias diferentes, divergentes, certo? Então, letra D também está errado. Outra, quando coloca aqui na letra E, sem a possibilidade de interpretações subjetivas. É lógico que existe sim ali uma interpretação subjetiva de cada participante ou de um grupo de participantes ali dentro do planejamento participativo. Então, temos aqui como opção a ser marcado o processo em realização dentro de um ciclo de previsão, implementação e avaliação, das ações, tá certo? Aqui sim temos uma característica do planejamento participativo. Então, a opção a ser marcada é a letra B. Para responder à questão, considere o tema Projeto Político-Pedagógico de Celso Vasconcelos. O projeto político-pedagógico ou projeto educativo é o plano global da instituição. Pode ser entendido como uma sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Portanto, ele possui, primeiro, valor de articulação da prática. Segundo, memória do significado da ação. 3, elemento de referência para a caminhada de uma construção coletiva do conhecimento. Quais estão corretas? No caso aqui, todas as três afirmações, elas estão corretas. O projeto político-pedagógico ele possui valor de articulação da prática, serve como memória
serve como memória de significado da ação e é um elemento de referência para a caminhada de uma construção coletiva do conhecimento. Então, temos aí como opção a ser marcada a letra E. Na perspectiva do planejamento participativo, temos aqui alguns autores. Toda instituição educativa deve ter seu projeto político-pedagógico, PPP, e o plano de ensino do instrutor ou professor deve articular-se com o projeto educativo da instituição em que atua. Sobre o ponto específico de articulação do plano de trabalho desses profissionais com o PPP, assinale a afirmativa correta. Letra A. Articula-se com o marco situacional do projeto político-pedagógico. B. Articula-se com o diagnóstico do PPP. C. Articula-se com o marco referencial do PPP, que deve impregnar todas as práticas da instituição. D. Articula-se especificamente com a programação e o diagnóstico da instituição. Bom, no caso, a opção aqui a ser marcada, de acordo aí com o que está sendo pedido, de acordo com o contexto, é que o plano de ensino do instrutor ou do professor, como coloca, ele deve estar alinhado com o marco referencial do PPP, certo? Que é a base conceitual e filosófica do projeto educacional da instituição, influenciando todas as suas práticas ali, certo? Então a opção a ser marcada, letra C. São grandes e várias as contribuições do projeto político-pedagógico na perspectiva do planejamento participativo, exceto ajuda a enfrentar os desafios do cotidiano da escola de uma forma refletida, sistematizada, orgânica, científica e participativa. B. É um método de transformação, uma vez que expressa o compromisso do grupo com uma caminhada. Sim, por ser participativo, dificulta ao dirigente cobrar coerência do dirigido, como do dirigido cobrar coerência do dirigente e dos companheiros entre si. Bom, por ser ali um projeto participativo, lógico que vai ter diferentes ideias, diferentes visões, mas não pode dificultar de maneira alguma aqui um membro, um participante está cobrando do outro, certo? Isso não. Então temos aqui uma afirmativa errada. D. Abre possibilidade de um maior fluxo de desejos, esperanças, logo de forças para a construção de uma nova prática, correto? Então temos aqui como opção a ser marcada a letra C. A grande contribuição do projeto político-pedagógico na perspectiva de planejamento participativo está na forma de elaboração que deverá seguir os seguintes critérios. Então vamos lá. Rigor, participação, ética, sim. Autonomia, sim. Clareza, também. Certo? Então o projeto político-pedagógico é elaborado com base nesses critérios aqui. Certo? Todos esses, rigor, participação, ética, autonomia e clareza, para que possa ter uma base sólida e eficaz para nortear o planejamento participativo da instituição. Então, assinar a alternativa correta, todos os itens estão corretos, item a ser marcado, letra E. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, considerando o projeto político-pedagógico, PPP, o planejamento participativo tem como pilar de sustentação o trabalho que busca conferir ao trabalho pedagógico. Bom, então no caso, a primeira palavra aqui a ser preenchido poderia ser docente, ou seja, pilar de sustentação, o trabalho docente, o trabalho integrado, o trabalho coletivo, o trabalho discente ou o trabalho coletivo. No caso seria o trabalho coletivo, então temos aí, poderia ser a opção C ou letra E, aí continua que busca conferir, se eu disse que é a C ou letra E, que busca conferir legitimidade ou ousadia. No caso, legitimidade. Então, que busca conferir legitimidade ao trabalho pedagógico, ou seja, justamente o trabalho coletivo aqui é buscando aí a legitimidade do projeto político-pedagógico. Então, a opção a ser marcada, letra C. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico metodológico para a intervenção e mudança da realidade. A estrutura básica da elaboração do projeto político-pedagógico na linha do planejamento participativo é composta de 3 grandes elementos a saber. Então vamos lá. Letra A, marco referencial, participação e possibilidade. B,
programação, diagnóstico e participação. C, marco referencial, diagnóstico e participação. D, marco referencial, diagnóstico e programação. Então, na elaboração do projeto pedagógico, na perspectiva do planejamento participativo, os três elementos, os três grandes elementos são um marco referencial, certo? Um marco referencial que poderia ser A, C ou D, e é nesse marco referencial que estabelece os princípios e fundamentos do projeto. Depois vem o diagnóstico, então pode ser letra D ou letra C. E aqui no diagnóstico, analisa a realidade da escola, identifica os problemas a serem enfrentados ali dentro da instituição. E por último temos a programação. Então a opção a ser marcada seria a letra D. Aqui, nesse elemento, programação, define as ações e estratégias para alcançar as metas e objetivos estabelecidos no PPP. Então a opção a ser marcada, letra D. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.